Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o médico Dr. Júlio César Salles. Doutor, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, ainda mais por falar de uma doença tão prevalente, tão séria quanto o diabetes. Dia 14 de novembro é uma data mundial de combate a essa doença. Hoje é uma doença que está crescendo cada vez mais, a população está suscetível a ela, a população pode desenvolver o diabetes? Isso, cada vez mais tem crescido essa doença, ela é até chamada de uma epidemia, não por ser contagiosa, porque não é contagiosa, mas por questão dos números. Cada vez mais vem aumentando o número de casos, principalmente porque o diabetes, em específico o tipo 2, está relacionado ao aumento de peso, obesidade, sedentarismo, o que vem aumentando muito ao longo dos anos. Hoje é mais comum tipo 1 ou tipo 2? De todos os casos de diabetes, que a gente tem uma prevalência de 7% da população, tem vários casos de diabetes. A grande maioria dos casos é causada pelo tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1, 10% dos casos. Tipo 2 engloba os 90% dos casos de diabetes. Que idade, doutor, começa a aparecer? O tipo 1, geralmente na infância, na criança, o adulto jovem. O tipo 2, geralmente é mais comum, o aumento da incidência a partir dos 40 anos. Se bem que hoje, com o advento cada vez maior da obesidade, do excesso de peso, a gente tem visto casos de tipo 2 numa idade bem menor. Uma vez diagnosticado o diabetes, a pessoa vai conviver com ela para o resto da vida? Isso, é uma doença crônica, para o resto da vida a pessoa terá o diabetes e terá que fazer o tratamento. Hoje, existe qual o risco da pessoa estar com diabetes, não descobrir a doença, continuar com uma alimentação errada, não fazer o tratamento? Isso é um risco enorme, porque o diabetes é considerado uma doença traiçoeira, silenciosa, não causa sintomas. Ela vai causar sintomas quando o diabetes estiver muito descontrolado. Então é preciso fazer o diagnóstico precoce, porque o diabetes ele pode causar várias complicações ao longo dos anos. O diabetes não tratado, como o infarto agudo do miocárdio, o popular derrame cerebral, doença dos olhos, até cegueira, doença dos rins, doença dos nervos. Ou seja, são vários problemas de saúde mesmo. Vários problemas. Lembrando que uma das maiores causas de cegueira em nosso meio é o diabetes. Uma das maiores causas de insuficiência renal é o diabetes. A maior causa de amputação de membros, amputação não traumática, é o diabetes. O tratamento varia do 1 para o 2? Isso. O diabetes tipo 1 é caracterizado por ausência total de insulina. Insulina é um hormônio que o nosso corpo precisa para poder usar a glicose, que é o açúcar dos alimentos, como forma de energia. No tipo 1 é ausência total de insulina. Então, o tratamento é reposição diária de injeções de insulina. No tipo 2, não. Há uma deficiência parcial, uma resistência à ação da insulina. Aí, geralmente, a gente usa medicações via oral, no tipo 2. A pessoa com medicamento, tendo uma vida regrada, ela consegue controlar a doença. Isso. Se descoberta precocemente, com um tratamento adequado, dieta, atividade física, a pessoa saindo do sedentarismo, com perda de peso, ela consegue ter uma sobrevida normal, como de uma pessoa que não tenha diabetes. Para quem tem em casa assistindo, tem algum sintoma que ela pode falar assim, opa, peraí, eu posso estar com diabetes. Tem alguma coisa que muda no organismo dela, que dá para ela acender aquele alerta para ela procurar um serviço de saúde? Sim. Lembrando que a maioria dos casos é assintomático. Então, quando se descobre, a doença já evoluiu há alguns anos. Mas os sintomas mais comuns são boca seca, vontade de fazer muito xixi, o paciente toma muita água, fraqueza, úlceras, lesões, feridas que demoram a cicatrizar. Esses são os sintomas mais comuns. Mas lembrando que esses sintomas aparecem quando a doença já está mais avançada e que o açúcar no sangue está mais alto, valores altos. Existe aquele teste rápido que o pessoal sempre, toda a campanha que tem aqui em Andradas, independente do que seja, o pessoal sempre está com aquele equipamentinho lá, faz um furinho no dedo lá. É aconselhado as pessoas fazerem isso? Isso. Esse teste é um rastreamento, né? O que dá o diagnóstico de diabetes é o exame de laboratório, 2 exames alterados em jejum vai dar o diagnóstico de diabetes. A gente tem esse teste de rastreamento, que é um aparelhinho simples, que toda a população, pacientes, principalmente aquele de alto risco, que são
pacientes acima de 40 anos, que estão em excesso de peso, sedentários e que tem alguém na família, parente de primeiro grau, que tenha diabetes, procurar o posto de saúde, o serviço de saúde mais próximo de casa, que a gente faz um testezinho, um piquezinho na ponta do dedo, uma gotinha de sangue, coloca no aparelhinho chamado glicosímetro, em poucos segundos ele mostra o valor. Dependendo do valor, a gente tem uma ideia de se o paciente tem uma chance ou não de diabetes. Lembrando que o que faz o diagnóstico é o exame de laboratório. Se deu muito alterado no aparelho, vocês já pedem o outro exame. Isso, se deu muito alterado, a gente já encaminha para fazer o exame de laboratório de jejum. Mas lembrando que o ideal é uma vez por ano, esse grupo de pacientes de alto risco, que uma vez por ano procure o seu médico, o serviço de saúde, para fazer essa glicemia de jejum de laboratório, que é um exame simples e amplamente disponível no SUS, na rede pública. Qualquer pessoa pode ter diabetes? Qualquer pessoa, não importa a idade, desde a criancinha mais nova até o adulto com maior idade, pode aparecer em qualquer momento da vida. Essa é uma preocupação da área médica, cada vez mais crianças com diabetes. Isso é uma preocupação muito grande. Lembrando que, como eu falei, nas crianças o mais comum é o diabetes tipo 2. Mas agora com esse aumento do sobrepeso, da obesidade na população mundial, então tem havido casos de diabetes tipo 2, que é muito comum no adulto e está associado a hábitos de vida em crianças. Quem tem diabetes tem que ter uma alimentação totalmente diferenciada? Na verdade, o diabético, ele teria que ter uma alimentação saudável, como toda pessoa até que não tenha diabetes. A alimentação saudável é o quê? Evitar açúcares simples, frituras, gorduras, uma alimentação mais baseada em frutas, legumes, verduras. A gente tem uma alimentação muito boa no Brasil, a gente tem o arroz, o feijão, a carne, a salada, a gente se alimenta muito bem. É preciso evitar os abusos. Então, o açúcar simples, chocolate, doce, isso tem que ser exceções. Tá joia, doutor. Eu agradeço a sua participação aqui, falando um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço mais uma vez esse privilégio de estar aqui, podendo prestar mais informações à população. Conversamos hoje com o médico Dr. Júlio César Salles.